Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos interpretar as informações do seu livro? Se você abre aí na página 24, você pode pausar um pouco esse vídeo para pegar o livro, para abrir na página, e aí logo depois a gente volta a conversar. Pois bem, em sociologia nós sabemos que existem os clássicos, os pais da sociologia, que são aqueles autores que deram o pontapé inicial nas ciências sociais, que a gente se lembra que são exatamente a economia, a antropologia, a sociologia propriamente e a ciência política. Bom, você está vendo aí que nesse trecho o título é Necessário Mudar o Mundo. Agora eu me lembrei de um fato interessante por falar nisso. Vocês sabem que existe o Fórum Econômico Mundial, em que os grandes do capital, da economia, das economias mais poderosas do mundo se reúnem para tratar de interesses econômicos de vários países, Mas aí o povo fez um contraponto, se juntou e criou o Fórum Social Mundial, que ocorre na mesma época, em cidades diferentes do mundo, Num desses anos, a propósito desse título que a gente está estudando aí, o tema do Fórum Social Mundial, ou subtema, alguma coisa assim, era mudar o mundo mudado. Aí quando eu vi essa frase, mudar o mundo, é necessário mudar o mundo, ela parece um pouquinho atrasada, Porque o mundo que já foi mudado continua necessitando de mudança. E aí então, pensando sobretudo no papel que os estudantes tiveram, em 1968, ali a partir de Paris, e causaram uma série de transformações, na forma das pessoas se relacionarem, na luta por direitos. Aquilo foi muito marcante. De certa forma, a juventude daquela época mudou o mundo, Então deve ser por isso que o Fórum Social Mundial apareceu com esse lema Mudar o Mundo Mudado. E tem tudo a ver com o que nós vamos conversar um pouco aqui na interpretação dessas informações importantíssimas que estão em seu livro e que devem ser objeto de questões tanto nas provas que nós podemos fazer, quanto naquelas do Enem e assim por diante. Então, como falávamos antes, entre os pais da sociologia, os clássicos, está este camarada Karl Marx. Ele nasce na Alemanha, segundo o livro aqui, naquela região onde hoje é a Alemanha. E o seu principal objeto de estudo foi a sociedade capitalista da época dele. Então o pensamento de Marx não tinha preocupação somente com análise, mas com uma ação militante. Militar, pessoal, significa participar diretamente, intervir, agir, lutar para que alguma coisa mude. Então, o texto está dizendo que, diferente de outros filósofos pensadores da época, Marx não queria só analisar a sociedade, queria também mudar a sociedade. Isso na perspectiva da luta contra as injustiças existentes no capitalismo já ali, na época dele, finalzinho do século XIX, início do século XX, mais ou menos por aí. Então, em seus escritos filosóficos, note que ele é um dos pais da sociologia, mas ele exercitou a filosofia, ele conheceu a filosofia que tinha antes dele, inclusive ele em algum momento vai demonstrar que aquela filosofia toda parecia para ele meramente uma interpretação do mundo, uma análise do mundo, quando o que ele queria na verdade era transformar, mudar. Daí o título aí é necessário mudar o mundo, Então até aquele momento, olha aqui, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Isso nas palavras do próprio Marx. Então, ele é um estudioso com amplos conhecimentos em história e economia e estava interessado em descrever, aliás, em desenvolver estudos, descrever também, ele descreveu o que estava acontecendo, mas ele queria mesmo desenvolver estudos e pronunciar leis científicas com o objetivo não somente de compreender, mas também de transformar a realidade. Uma das conclusões importantes a que Marx chegou com esses estudos é a seguinte: a história da humanidade é a história das lutas de classes.
Marx. Olha que interessante, a história da humanidade, segundo Marx, é a história da luta ou das lutas de classes. Quais classes, professor? Você pode me perguntar. Bom, se nós observamos a sociedade, o mundo em que vivemos, nós vamos notar que uma pequena parte das pessoas concentram a maior parte da riqueza ou das riquezas do mundo, do Brasil, e uma imensa maior parte fica com o que sobra, né? Não é que todo mundo devesse ser milionário como aqueles que estão no topo da pirâmide social, mas é que todo mundo deve ter direito a uma vida digna, né? Nisso você concorda. Note que aqui o barulho é muito forte, né? Nós estamos conversando aqui próximo da minha janela, que é perto da rua, e o barulho da rua, de vez em quando, pode interferir em nossa conversa. Bom, a análise sobre os indivíduos e a sociedade, na obra de Marx, portanto, passa pela compreensão de que todos os indivíduos, através da história, se relacionam com os outros e com a natureza de uma determinada maneira, né? De maneiras diferentes, na história da humanidade, todos se relacionam entre si e se relacionam com a natureza. Ou seja, para analisar uma realidade social é necessário observar como o homem transforma a natureza através de seu trabalho e quais as formas de relações que ele estabelece com os outros indivíduos. Então, a nossa história sobre a Terra é uma história de gente que mexe nas coisas que estão aí para produzir aquilo que nós necessitamos para viver, e nessa luta para garantir a sobrevivência, nós nos relacionamos de uma maneira ou de outra com as outras pessoas que estão na mesma luta. E muitas vezes até não só para garantir a sobrevivência, mas para garantir o lucro, que é o que vai ser bastante observado aí nessas análises de Karl Marx. Então Marx era materialista. Agora, quando a gente diz materialista, é muito comum nós pensarmos essa expressão como sinônimo de ateu, né? Aquele que não crê nos pressupostos da religião é materialista, crê apenas na matéria. Mas não é nesse sentido que o texto está dizendo que Marx era materialista. Vamos ver em que sentido é então. No entendimento de que são os homens que constroem sua história e suas relações sociais através da produção material de sua existência. É nesse sentido que Marx é materialista. E o que seria essa tal produção material da existência? Ora, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de uma forma ou de outra ter um meio de transporte para ir aqui ou acolá, e tudo isso são elementos materiais. Não é à toa que a gente fala em matéria-prima para produzir aquilo de que nós necessitamos para sobreviver. Então, a história das sociedades humanas está marcada pela interação com a matéria e com as outras pessoas nessa busca de produzir o que se necessita para viver. Então, as sociedades, através do trabalho, é o lugar em que os homens se relacionam uns com os outros e assim juntos constroem essa sociedade, não é? Falando assim de lugar numa perspectiva quase que simbólica, né? A sociedade é um lugar simbólico onde se desenvolvem essas relações de produção. Então é exatamente o que Marx chamou de relações sociais de produção. Agora, segundo Marx, essas relações têm características específicas de acordo com a história e a sociedade de cada época. Então pense a sociedade da época de Marx, o início ali da Revolução Industrial, as primeiras indústrias surgindo e com elas os primeiros operários surgindo, que são pessoas que vieram do campo de onde foram expulsos pelos grandes proprietários, expulsas essas pessoas, né? E formando a massa pobre que vai trabalhar em condições insalubres nas fábricas, né? Insalubres, quer dizer, perigosas, que colocam em perigo a saúde e tudo mais. É importante pensar nisso. Além disso, essas relações são estabelecidas em meio a inúmeras contradições e conflitos entre os homens. Que conflitos são esses? Como é que eles se dão? É o que nós podemos ver logo, tá bom?